Hoje iremos fazer uma revisão de todos os conteúdos que já vimos durante esse início da terceira unidade. Então a gente vai ver anáfora, nós vamos ver as catáforas, locuções adjetivas. Iremos também estudar um pouco das variações linguísticas, que é muito importante em um Brasil continental. Palavras parônimas, certo? Palavras que se parecem, mas há uma mudança, né? E a concordância do verbo ser, certo? Eu sou o professor Gilmar, estarei ministrando essa aula do 7º ano de língua portuguesa. Olá, pessoal. A gente hoje vai estudar anáfora e catáfora, os chamados mecanismos de coesão referencial, certo? Então você tem, quando você começa a escrever um texto, você não pode estar repetindo palavras. Então esse processo de repetição de palavras, a gente substitui por o que a gente chama de anáfora e catáfora. Mas o que seria anáfora e catáfora? Então vamos lá. Anáfora ocorre quando um termo já dito, o referente, é recuperado por meio de um ite coesivo depois. Vamos ver isso na prática. Em tudo que a natureza opera, ela nada o faz bruscamente. Observe, eu tive que recuperar, né? Eu peguei aqui a palavra natureza, certo? A palavra natureza, e eu recuperei ela em outra oração. Mas aí eu não coloquei ela de novo, eu substituí por um pronome oblíquo, ok? Aquele que recebe um benefício não deve jamais esquecê-lo. Aquele que o concede não deve jamais lembrá-lo. Então, observe novamente. A palavra aqui é benefício. Benefício. Então, eu quero falar ele de novo. Então, jamais deve esquecer o benefício. Aquele que o benefício concede não deve jamais lembrar o benefício. Veja quantas vezes eu repeti. Então, enquanto que aqui eu usei um pronome pessoal do caso reto, eu aqui usei pronomes pessoais do caso oblíquo, porque eles aí estão funcionando como predicado. Aqui ele está funcionando como sujeito, ok? Então, a anáfora tem essa característica. Você simplesmente fala o referente depois, e aí você substitua por outros termos. Geralmente a gente substitui por pronomes, ok? Mas também pode ser substituído por substantivos em forma de sinônimos. E aí nós temos a catáfora. É quando o termo pressuposto referente aparece após o termo coesivo. Então vamos lá. Há três coisas que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Observe aqui que você tem aqui. Quais seriam essas três coisas? Então veja, eu disse três coisas antes. Então esse recurso aí é o que a gente chama de catáfora, certo? Então quais seriam as três coisas? A flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Ok? Então eu falei antes. Então, o referente está antes, enquanto que na anáfora o referente vem depois. Ela está no horizonte. Me aproximo 2 passos. Ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais a alcançarei. Então, para que serve a utopia? Para isso mesmo, para nos fazer caminhar. O autor anônimo. Observe, a palavra aí que está sendo destacada é a palavra utopia. Então, observe, eu disse ela no final. E aí eu usei recursos catafóricos. Ela, aqui de novo, tá vendo? A, para se referir à utopia. Eu poderia muito bem dizer esse texto. A utopia está no horizonte. Me aproximo 2 passos da utopia. E a utopia se afasta. 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais a utopia alcançarei. Então você não está repetindo toda vez, você substituiu por pronomes oblíquos. Observe que em um momento aqui eu substituo por um pronome do caso reto e aqui eu substituo por um pronome do caso oblíquo. Ok? Gente, vamos fazer agora um exercício para ver se a gente fixa melhor essas ideias. Então nós temos aí a atividade. Marque NA, né, para
anáfora e CA para catáfora, certo? Olha, Secretaria da Educação escreve pique ação com o X, ela justifica a gafe pela pressa. Observe aqui que você tem, ela justifica a gafe, que gafe? Essa gafe aqui, né? Pichação com X, né? Essa foi a gafe aqui, certo? Ela justifica, quem é que justifica? A Secretaria da Educação. Então, é a Secretaria da Educação que está justificando. Então, para eu não repetir, eu usei o pronome pessoal do caso reto, ela, certo? Veio antes ou depois? Veio depois. Então, gente, olha, a anáfora, ok? Só queremos isto, a aprovação. O que seria esse isto? Certo? Então, observe que veio antes. O que seria esse isto? A aprovação. Então, referente à aprovação. Mas o isto veio antes. Se veio antes, será a nossa catáfora, certo? Porque veio antes. Eu quero ajudar, eu quero a ajuda de alguém. Pode ser de você, certo? Então, veio antes novamente. Eu usei um pronome indefinido. Então, aqui é uma catáfora. Deixa eu apagar, reformular melhor aqui. Escrever mais bonitinho, né? C. A manicure Vanessa foi baleada na Tijuca. Ela levou um tiro no abdômen. Bem, quem é ela aqui? Ela é a manicure Vanessa. Então, eu vou falar dela depois. Se eu vou falar dela depois, então isso aqui é uma anáfora, gente. Uma anáfora. Falo depois. 3 homens e uma mulher tentaram roubar um Quissara Picasso na Tijuca. Deram 3 tiros no carro, mas não conseguiram levá-lo. Olha, esse levá-lo aqui, ó, se refere a quem? Ao Quissara Picasso. Ao carro Quissara Picasso. Então, para não dizer bem assim, mas não conseguiram levar o Quissara Picasso. Certo? Então, para não repetir, eu usei um pronome oblíquo. Só que ele veio depois. Se ele veio depois, então é a nossa anáfora. Certo? Bem, Cavaristo é um cachorro. Ele está com muito sono. Quem é ele aqui? Quem é ele? Cavaristo. Veio depois. Se ele veio depois, será a nossa anáfora. Certo? É um elemento anafórico. Eu preciso fazer isto, né? Telefonar para um mecânico. Então, veja, ele disse que ele ia fazer depois. E aí eu usei a expressão isto aqui, ó, que está aqui sublinhado, antes. Se eu disse antes, então é um elemento catafórico, ok? Joana não saiu ontem, ela preferiu ficar em casa, certo? Então eu usei também uma anáfora. Por quê? Porque aqui você tem Joana, e aí você usou ela. Regência e crase. Regência e crase. Essas são as matérias mais cobradas em concurso público. Essas o quê? Regência e crase. Então veio depois, né? Então é a nossa anáfora. Se eu dissesse bem assim, essas são as matérias mais cobradas em concurso público, 2 pontos. Regência e crase. Aí seria catáfora, porque você disse regência e crase depois. No caso aí eu disse antes, certo? Se eu disse antes, é anáfora. Mas ele pode, em um concurso, fazer isso. Se eu simplesmente mudasse a ordem, colocasse essas são as matérias mais cobradas em concurso público, 2 pontos, regência e crase. Então, essas seriam um elemento de coesão referencial chamado catáfora ou catafórico, certo? Porque você disse o agente antes, né? Bem, estou precisando fazer isto, estudar os pronomes.
ok? Veja, eu disse depois, como no item anterior, né? Ele só inverteu, eu usei 2 pontos, só que eu disse antes. Esse aí ele usou 2 pontos e disse depois. Então é a nossa catáfora, ok? Espero que tenha ficado bem esclarecedor, mas no plantão de dúvida não se preocupe, a gente soluciona esses probleminhas básicos. Bem, vamos agora para o nosso próximo assunto. Locução adjetiva. Gente, a nossa língua, como a conhecemos, ela não foi formada de uma hora para outra. Ela primeiro existia uma língua lá em Portugal chamada os lígures, né? Lígures e uma fusão com a língua espanhola, né? E aí veio o Império Romano e conquistou aquela região, né? A Península Ibérica, né? Então você tinha os iberos e os lígures. Eram povos que habitavam aquela região, os ibéricos e os lígures. E aí, com o contato com a língua latina, com Roma, então ele impunha a sua língua, certo? É o que a gente chama de substrato, superestrato, né? Adstrato, né? E aí o que acontece? São processos linguísticos em que duas línguas elas começam a convergir, certo? Só que uma língua que tem mais poder sobre a outra, certo? Impondo sua língua, a gente chama isso de superestrato. Então a língua romana, o latim, tinha mais força do que aquelas línguas menores, os lígures e os ibérios. Então o que acontece? Eles impuseram sua língua. Só que eles permitiam que aquelas pessoas, na sua vida normal, no seu cotidiano, continuassem a falar. Isso aconteceu na França, aconteceu na Alemanha, nos países anglo-saxões, na Inglaterra. Você sabe que a conquista romana foi desde a Inglaterra até a Turquia e todo o norte da África. Então ele conquistou todas essas terras. Foi o segundo maior império da humanidade. Só perdeu para o Império Mongol. Então ele precisava ter essa formação da nossa língua. Veja, outras palavras também vieram dessa mistura de povos. Muitas vezes, povos do norte invadiam povos do sul. Então, povos anglo-saxões invadiam povos ibéricos. Quando a gente estuda a nossa história, a gente fica perguntando por que eu tenho que aprender isso, né? E aí a gente percebe que é por causa disso. Por exemplo, a gente vai perceber aqui em algumas palavras que a gente fala, a origem da palavra é anglo-saxão, mas quando eu jogo para uma locução adjetiva, ela volta para a forma latina. Então, gente, professor, mas a gente não fala mais latim, mas a gente ainda usa algumas expressões latinas, certo? Por exemplo, a palavra missa. A missa era a expressão final do culto, não est missa. Então as pessoas entendiam que a missa acabou. E aí ficou a palavra missa, certo? Era uma expressão latina, certo? Bem, vamos lá. O que é um adjetivo? Primeiro eu tenho que entender o que é um adjetivo, né? O que você acha dessa imagem, certo? A princípio poderia dizer apenas que é uma flor, mas é possível usar diferentes adjetivos para descrevê-la. Que flor linda! Essa flor é redonda, essa flor é amarela. Quando as palavras linda, redonda e amarela são usadas, estando qualificando o substantivo flor, por esse motivo elas são chamadas de adjetivos, certo? Sendo assim, podemos entender adjetivo como sendo aquela palavra que vai qualificar alguma coisa, ou seja, dar uma espécie de avaliação, de apreciação e de classificação para o substantivo, ok? Veja alguns exemplos de adjetivos nas frases abaixo, né? Eu gosto muito de carro vermelho. Então, de que tipo de carro ele gosta? Qual é a característica do carro que ele gosta? Vermelho. Minha amiga é muito legal. Então, a amiga dela é como? Qual é a classificação que você dá a ela? Legal. Nos casos acima, as palavras vermelho e legal caracterizam os substantivos carro e amiga. Por esse motivo, são considerados adjetivos. Mas o que seria uma locução adjetiva? Locução é a união de duas palavras exercendo a função de um termo somente. Adjetiva corresponde ao adjetivo, que, como você já sabe, é a palavra que dá qualidade ao substantivo. Exemplo, amor de mãe. Então, eu substituo a palavra de mãe, tiro a preposição de e coloco a expressão materno. Então, o amor materno, certo? Marte. Você lembra que eu falei dessa questão das palavras latinas?
Nas locuções adjetivas, a gente acaba voltando para o latim, para as formas latinas, certo? Por isso que é importante a gente entender um pouco do latim. Então, marte, parte, né? Parte é pai, mater é mãe. Então, veja, amor paterno, amor materno, vem das expressões latinas. Então, podemos dizer que locução adjetiva é a expressão formada por duas palavras, mas que exercem a função de um adjetivo. Vejamos algumas, por exemplo, luz do sol, luz solar. Passeio da manhã, passeio matinal. Festa de junho, festa junina. Amor de irmão, amor fraterno, frater, né? Faixa de idade, faixa etária. Problema do estômago, problema estomacal ou problema gástrico. Flores do campo, flores campestres. Turno da tarde, turno vespertino, né? Por causa daquela estrelinha Vênus, né? Vesper. Aí por isso que veio esse nome, veio do latim vesper. Passeio da noite, passeio noturno, carne de boi, carne bovina, água da chuva, água pluvial, né? Água de rio é água fluvial. Então você tem pluvial de chuva e fluvial de rios, certo? Imagem do lago, imagem lacustre, desculpe. Rosto de anjo, rosto angelical, angélicos, né? Do latim também. Indústria de tecidos, indústrias têxtil, certo? Globo do olho, globo ocular, óculos, né? Também do grego. Doença do coração, doença cardíaca, a cárdia, né? Ambiente sem cheiro, ambiente inodoro. Alegria da família, alegria familiar, certo? A gente sempre estuda quando a gente vai estudar água, né? A água é incolor, que é isso, ela não tem cor, é sem cor. Inodora, né? Sem cheiro. Insípida, ela não tem gosto. Insípida. Problemas da sociedade, problemas sociais. Ondas do mar, ondas marítimas. Linguagem do homem, linguagem humana. Cordão do umbigo, cordão umbilical. Material de guerra, material bélico. Eu acho que eu expliquei em outras aulas, nas aulas anteriores, que a guerra em latim é bellus e que feio é pulcro. A palavra guerra, como a gente pronuncia, vem dessas invasões anglo-saxões que vieram para as penínsulas ibéricas. Né? Do alemão e do inglês. E aí a gente, no processo de fala, né? De repetição dessa palavra, a gente transforma a palavra. É muito comum, por exemplo, expressões como lé com lé, clé com clé, né? A expressão original era leigo com leigo, clero com clero, né? Cada um no seu quadradozinho, né? Material, então, o Belos, Bela Gália, né? A guerra da Gália, né? E aí a gente usa, né, material bélico de Belos, né? Agora vamos fazer um exercício para exercitar. Complete as frases com os adjetivos correspondentes e as locuções adjetivas entre parênteses. Então, por exemplo, Paulo e Vite têm muitas tarefas da escola, escolares, certo? Então, não preciso botar da escola, boto escolares. Meu pai adora ler o jornal da manhã matutino, o jornal matutino. Minha família gosta de comer carne de boi, carne bovina. Minha irmã expõe na feira de artesanato todo domingo. Fico orgulhoso do seu trabalho. Coisas feitas com as mãos, manuais. Então, trabalho manual dela. Na praia devemos nos prevenir sempre contra os raios do sol, dos raios solares. O povo, né? Então ele aí pede educação. O povo com educação, eu posso trocar por quê? Educado. Exerce melhor sua cidadania. É preciso tratar idosos de forma respeitosa, né? O que salvou a criança foram os cuidados maternos, né? Devido às chuvas em toda a cidade, nossas ruas estão esburacadas, né? As noites carnavalescas, né? No Rio de Janeiro são magníficas, certo? Então, eu tirei a preposição e coloquei locuções adjetivas. Ok, vamos para o nosso próximo conteúdo.
Palavras parônimas. Eu acho que em algum momento você já estudou palavras que se parecem, que são chamados de sinônimos, palavras que são contrárias, que a gente chama de antônimos, por exemplo, amor, raiva, alegria, tristeza, né? E nós temos as palavras heteromônimas, que elas podem ser parecidas ou na escrita, né, ou na pronúncia. Se elas são parecidas na escrita, elas são chamadas de homográficas. Se elas são parecidas no som, elas são homográficas homófonas, certo? Homográficas são parecidas na escrita, homófonas são parecidas no som. Por exemplo, homográficas são parecidas na escrita. Colher. Se você escrever colher e colher, é escrito da mesma forma. E aí você precisa colocar em um contexto, certo? Né? A colher caiu no chão, certo? Ele foi colher a sua lavoura, certo? Então aí elas são homógrafas, tem a mesma escrita, mas a pronúncia é diferente. Já as homófonas, elas têm a mesma pronúncia, mas são escritas diferentes. Isso às vezes confunde muitos alunos das primeiras iniciações da educação. Por exemplo, concerto. Concerto com S é de reparar algo. Concerto com C é de música. Um concerto de Vivaldi, concerto de Bach, certo? Existem palavras que tanto elas são iguais na pronúncia como na escrita. Por exemplo, são, certo? Eles são bons meninos. Verbo. A menina ficou são. Ou o menino ficou são, desculpe. A menina ficou sã, o menino ficou são. Veja, a mesma pronúncia, só que o são aí, ele está trabalhando como um adjetivo, né? Então, vamos lá. São palavras que possuem a grafia e a pronúncia parecidas. Então, muitas vezes o aluno, em uma prova, principalmente quando você está trabalhando com os três termos, ele confunde parônimas com homônimas, certo? Mas não vamos confundir. As homônimas, ou elas são parecidas na escrita e diferentes no som, ou elas são parecidas no som e diferentes na escrita, ou elas são parecidas na escrita e no som. Ok? Sempre tem essa ideia, escrita, som, escrita, som. Vamos lá. São palavras que possuem a grafia e a pronúncia parecidas, embora tenham sentidos diferentes. O que é uma parônima? Geralmente, por exemplo, concerto. Você tem o S e tem o C, mas o som é igual, certo? E aí é uma mudança muito sutil da palavra, certo? E aí eu mudo uma vogal, mudo uma consoante. Então veja, delatar é denunciar alguém, delação. Dilatar, veja, eu troquei o E pelo I. Veja, tem o mesmo som o E e o I? Não. E são escritos da mesma forma? Não. Então, palavras parônimas, elas têm sons diferentes e escritas diferentes. Observe que nas homônimas, ou ela tem escrita igual e som diferente, ou tem som igual e escrita diferente. Ou as duas são iguais. Nas parônimas, não. Tanto o som como a escrita são diferentes, é uma característica, certo? Seu estômago dilatou. Não confunda os parônimos com os homônimos. Os parônimos são apenas parecidos. Já os homônimos são idênticos, em som, em grafia ou em ambos. Ok? Por exemplo, tráfico e tráfego, certo? Emergir e imergir, né? Emergir, subir, imergir, descer, certo? Então, existem várias palavras que na aula anterior eu coloquei várias palavras sobre isso, aí eu não vou voltar. Vamos ver um exercício para ver. Bem, vamos para a nossa atividade. Marque a opção em que as palavras são parônimas. Roma, romã. Viagem, viagem. Sessão, sessão. Fases, fases. Inflação, infração. Observe aqui que as quatro primeiras, né? Elas são escritas da mesma forma, mas tem o som diferente. As demais não, é viagem, viagem, só muda as letras, tá vendo? C cedilha, 2S, S, Z. Mas aqui, tanto o som, porque aqui eu digo Flá e aqui eu digo Fran, como na escrita, houve uma mudança de L para R. Então aqui a alternativa é, né? Deixa eu marcar aqui para vocês. Alternativa
É. Em relação ao significado das palavras, são parônimas, exceto. Exceto é o que a gente chama menos esse. Iminente, eminente. Retificar, ratificar. Observe, essa aí está correta sim, porque é com I, a outra é com E. A outra é com E, né? E com A, Ré e Rá. Descrição, descrição. Flagrante, fragrante. A fragrância, né, do perfume. Flagrante, pegar uma pessoa fazendo algo. Laço, com C cedilha, e laço, né, com 2 S. Sessão com 2 S, sessão com C e 2 S, né? Arrear e arear. Infligir, né, e infringir. Certo? Infringir. Cumprimento, cumprimento. Deferir, diferir. Então, qual seria a certa aí? Então, seria aqui a nossa letra C. Porque todas aqui, ó, sempre há uma mudança no som e na escrita. Aqui não. Aqui houve mudança só na escrita, mas o som é o mesmo. Aqui também houve mudança só na escrita, mas o som é o mesmo. Os demais não, é cumprimento, cumprimento, deferir, diferir, infligir, infringir, arriar e arear, arear, né? Esfregar, ok? Vamos para o nosso próximo tópico da nossa revisão. Variação linguística, certo? O que é? As variações linguísticas reúnem as variantes da língua que foram criadas pelos homens e são reinventadas a cada dia. Dessas reinvenções surgem as variações que envolvem diversos aspectos históricos, sociais, culturais, geográficos, entre outras. Certo? No Brasil, é possível encontrar muitas variações linguísticas, por exemplo, da linguagem regional. Então, você tem a variação histórica, né? Ela ocorre com o desenvolvimento da história, tal como o português medieval e o atual. Então, muitas vezes você tem palavras que elas foram esquecidas na história, mas elas continuam existindo. Para as pessoas que estudam linguística, as palavras não morrem, elas desbotam. Elas continuam lá. Desbotar é o quê? Eu não uso. Você tem questões geográficas, né? Está relacionado com o local em que é desenvolvida, tal como as variações entre o português do Brasil e de Portugal. Tem palavras que aqui no Brasil é um significado, em Portugal é outra, certo? Por exemplo, atacadores. Atacadores é cadastro em Portugal, certo? Existem outras expressões. Então, muito cuidado quando você for a Portugal. Basicamente, você tem que ir com um dicionário, né, de variações linguísticas, porque coisas aqui é diferente de lá. Às vezes acontece até mesmo aqui no Nordeste, né? É geladinho, né? Por exemplo, bala mesmo. Bala em Portugal é chup-chup. Aqui é bala, certo? E você também vê questões aqui no Nordeste mesmo, no Sul, certo? Às vezes expressões, aqui em Sergipe tem expressões assim, você fala alguma coisa, para falar isso assim, pense. Para quem vem de fora, essa expressão pense, né? Essa onda assim, imagine, seria assim, imagine, a gente diz pense, certo? Social, é percebida segundo os grupos ou classes sociais envolvidos, tal como conversa entre um morador jurídico e um morador de rua. O que eu falo sempre é que eu primeiro preciso entender o meu interlocutor, certo? Com quem é que eu vou falar? Quem é que está falando comigo? Com quem eu vou falar? Se você tem um nível de escolaridade maior, você tem que se rebaixar. Porque o processo de comunicação precisa ser feito. Ele não vai me entender, eu consigo entendê-lo, mas ele não consegue me entender. Então eu tenho que baixar para o nível dele. Claro que vai ter palavras que ele vai dizer que uma pessoa muito culta não vai saber, principalmente pela sua classe social. Situacional ocorre de acordo com o contexto, por exemplo, situações formais e informais. As gírias são expressões populares, certo? E daí, bora, tô chegando. Eu gosto muito dessa expressão, tô chegando. Quando você diz tô chegando é porque você vai sair. Então são situações em que você coloca a palavra, certos contextos, certo? Então existe uma variação linguística. Então as variações são histórica, social, situacional e geográfica. Histórica dentro do âmbito da história, social, as classes sociais, situacionais, né, determinadas situações, falas
que em grupos são falados dessa forma, em outros grupos não. Então, depende da situação. E geográfica, ou estadual, ou internacional. Por exemplo, países lusofônicos, como é o caso do Brasil, Portugal, Angola. Vamos fazer um exercício para compreender melhor? Você tem aí popularidade em baixa. Façamos o seguinte. A gente ressuscita o Bin Laden e mata ele de novo. Observe, a gente houve aí um errinho gramatical, né? E mata ele de novo. Seria mata-o. Porque ele está funcionando como predicado. No contexto apresentado, o personagem expressa-se informalmente. Se sua frase fosse proferida em norma padrão da língua, assumiria a seguinte redação. Fazemos o seguinte. A gente ressuscita o Bin Laden e lhe matamos de novo. Quem mata, mata alguém. Então, não posso usar o lhe. A gente faz o seguinte. Ressuscita o Bin Laden e lhe mata de novo. Mesmo processo. Nós faremos o seguinte. Ressuscitamos o Bin Laden e matamos ele de novo. Usei de novo o ele. Não é para usar o ele. Façamos o seguinte. A gente ressuscitamos o Bin Laden e matamos de novo. Ficou ainda sem nexo. Façamos o seguinte, nós ressuscitamos o Bin Laden e o matamos de novo. Agora sim, certo? O matamos, certo? E aí a expressão é a letra E. A letra E. Ok? Bem, agora, concordância com o verbo ser. O verbo ser é um verbo complicado. Por quê? Porque a maioria dos verbos concorda com o sujeito. O verbo ser ele concorda com o predicado. Então, muito cuidado com esse toque. Então, quais são os problemas? Vamos lá. Ainda tem a relação da coisa e das pessoas. Certo? Bem, empregado pelo pronome próprio e substantivo comum indicado pessoas. Regras. Deverá concordar obrigatoriamente com o nome próprio. Então, Pelé foi as glórias dos Santos. Se eu invertesse isso aí, as glórias dos Santos foram Pelé? Não, foi Pelé. Mesmo o sujeito aí, a inversão, né? Fazendo uma inversão, as glórias dos Santos, tirando a crase, né? Continuaria foi Pelé. As crianças são pessoas, tá vendo? Então, são a maior riqueza do país. A maior riqueza do país está no singular, mas o são está concordando com pessoas. Entre o pronome pessoal e um substantivo comum ou próprio, concorda com o pronome. O culpado fui eu. O culpado fomos nós, certo? Foi ele. Expressões que indicam quantidade, como muito, pouco, nada, tudo, bastante, mais, menos. É invariável. O verbo ser fica sempre no singular. Então, 3 quilos de tomate foi muito, certo? Tem outras expressões. A distância percorrida é bastante curta. É bastante curta, né? 20 quilômetros é bastante curto, né? 20 colaboradores é o suficiente, não são o suficiente. Então, ele vai concordar com essas expressões, certo? Com esses pronomes indefinidos que representam muito, pouco, nada, bastante, mais, menos. Indicações de hora e distância. Concorda com a expressão numérica, pois o verbo é impessoal, não apresenta sujeito. Então, é meio-dia, certo? São 5 horas, certo? Indicações de data. A concordância será facultada se a palavra dia não estiver expressa, porém é preferível no singular. Então, hoje é dia 31 de outubro. Mas eu também posso dizer hoje são. Por quê? Porque quantos dias 31 de outubro tem um mês? Só tem um. Agora, quantos dias já se passaram? Se passaram 31 dias. Então, por isso que essa forma você pode dizer tanto é como são. Estará correta. Ok? Vamos fazer um exercício para ver se a gente sabe praticar bem a colocação do verbo ser? Você tem aí. Quanto ao emprego do verbo ser, a concordância está correta em já é 3 horas. 3 horas não é mais de 1? Então, já são 3 horas. 10 mil reais é bastante ou são bastante?
Hoje é 21 do mês. 10 pontos são mais que o suficiente. É mais do que o necessário. 2 metros são menos do que preciso. Certo? Então, o que está acontecendo aí? 10 mil reais é bastante. Hoje é 20, está correto. Então, nós temos aqui duas expressões corretas. Aqui, essa e essa. Mas, às vezes, quando você for palpitar, é melhor ir na B. Porque ele pode considerar isso aqui como errado. Né? Porque 20 é mais de 1. Então, hoje são 21 do mês. Então, alguns concursos, poucos professores acabam colocando isso porque sabe que vai gerar um problema. Porque eu tanto posso dizer é 20 como são 20. 10 pontos é mais do que o suficiente, é mais do que o necessário. Eu só coloquei o mais só para confundir mesmo. Porque 10 pontos é o necessário. Certo? 2 metros são menos do que preciso. Ok, gente. Então, gente, fica a dica aí para o seu apostilado avaliativo, ok? Qualquer dúvida, não está conseguindo fazer, volta para a revisão que eu vou lhe ajudar lá, ok? Até mais tarde.